Olá, guerreiros! Aqui é a gente novo, no mais um vídeo aqui pro Dia de Trade. Agora eu quero falar sobre o início do nosso desafio, né? Os 2 primeiros dias de operação. Eu vou entrar em mais detalhes após a vinheta. Então, pessoal, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre os artigos que a gente vem publicando, né? No início desse projeto, para que vocês possam estar acompanhando como a gente trabalha. Eu tentei colocar para vocês exatamente aquilo que eu faço, com riqueza de detalhes, tá? Tô também com o canal no Telegram, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para que vocês possam estar entrando e acompanhando lá nossas operações, né? Lá eu tô assim que eu estou assistindo o jogo e vejo uma oportunidade e faço uma operação, eu coloco lá para que vocês possam estar acompanhando em tempo real, né, aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, nesse primeiro artigo, eu falo aqui sobre o início do projeto, né? Coloco aqui uma. Eu tiro um print aqui da tela da Betfair das minhas operações para que vocês possam estar verificando aquilo que eu fiz, né? Abaixo eu vou fazer assim todas as minhas postagens em relação ao desafio que a gente está fazendo, tá? Vou colocar todos os detalhes, destrinchar minhas operações dentro dos jogos e vou falar também dos métodos que eu utilizo, né? Com riqueza de detalhes, para que vocês possam tá acompanhando, criticando, né? Aqueles que pensam diferente. Eu acho interessante, eu recebi até hoje, eu coloco aqui no segundo artigo, eu falo de uma crítica interessante, né? De um comentário em que o trade de Konoha ele fala sobre o fato de eu trabalhar muitos métodos, né? Se eu talvez esse não fosse o meu erro, talvez eu trabalhando menos métodos eu conseguiria chegar à consistência com mais facilidade. E é uma coisa que realmente me fez pensar, né? Eu sempre trabalhei o mercado com muitos métodos, né? Estou voltando a operar também mostrando todos esses métodos e vou acatar em parte essa sugestão, né? Estou pensando na medida em que eu vou fazendo minhas operações e excluindo aquilo que eu perceber que eu não estou tendo lucratividade, para ir diminuindo e diminuindo até que a gente possa chegar até o final desses 6 meses aqueles métodos que realmente estão validados, os quais eu vou continuar trabalhando depois desse projeto, tá ok? Mas vamos lá, vou falar aqui sobre os jogos que eu trabalhei no dia 22, no dia 22, né? Trabalhei a Eurocopa, né? E também a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B. Nesse primeiro jogo da República Tcheca, no primeiro tempo, a Inglaterra começou muito bem, não estava dando espaço para a República Tcheca trabalhar a bola no campo de ataque. E eu logo entrei em back favorito, back em favor da Inglaterra. Só que um pouquinho antes do gol da República Tcheca, ou melhor, da Inglaterra, a República Tcheca deu uma melhorada no jogo, teve um pouco de bola ofensiva e eu já saí do mercado. E saiu o gol da Inglaterra. Então a gente acabou não pegando esse gol, né? Tendo um prejuízo aqui de menos 0,17. Lembrando que eu estou trabalhando com a stake de $5, tá? Que seria aproximadamente 5%
da minha banca. Eu vou, nesse artigo também, falar como eu vou trabalhar a gestão de banca, tá? Então eu não vou me ater agora mais aos resultados, tá? Em valor de dólar, para depois vocês entenderem como é que eu estou trabalhando a gestão de banca e verem a proporcionalidade desses valores aqui em relação à minha banca, tá? Eu tinha falado antes do jogo que eu via oportunidades nas entradas nos escanteios, né? Então eu entrei em alguns escanteios da partida. Vocês podem ver aí que eu entrei em escanteio aqui no primeiro tempo e também lá no segundo tempo, né? Em ambos eu não tive sucesso, não teve de gol no escanteio, na verdade só teve um gol, né? Aproximadamente ali aos 12 minutos mais ou menos do primeiro tempo, que o jogo terminou 1-0, né? Tentei entrar num back a favor da Inglaterra, mesmo ela ganhando no momento que ela esteve melhor na partida. Aí logo teve um escanteio da República Tcheca, eu saí do mercado, então por isso que eu tive essa pequena perca aqui de 0,08. E trabalhei também o over limite primeiro tempo. Teve um período ali no final do primeiro tempo, em que o jogo ficou mais corrido, as duas equipes começaram, a República Tcheca começou a sair um pouco mais para o ataque, teve algumas finalizações, e eu achei que tinha valor aquela entrada. E assim eu fiz. Mas a gente acabou não pegando o gol, eu tive um head aí de 0,50, né? 50 centavos de dólares. E aí já no segundo tempo, a Inglaterra contente com a vitória, a República Tcheca já estava classificada também. O jogo ficou muito morno, né? E a gente fez uma entrada aí no under limite, né? Eu saí numa jogada depois daquele gol da Inglaterra que foi anulado, né? Foram pouquíssimas finalizações no segundo tempo. Uma delas foi esse gol anulado. Logo depois do gol anulado eu saí da operação, né? Poderia ter perdido a stake inteira, né? Eu estava usando aí 10% da minha stake. Mas o gol foi anulado, acabei tendo esse lucro. Já à noite no jogo da Ponte Preta e Operário, primeiro tempo, principalmente os minutos iniciais, a Ponte Preta jogando muito bem. Só que ela não conseguia finalizar. Tá com ataque, com atacantes que não estão numa fase boa ou mesmo tem uma técnica pouco apurada, né? E acabou eu tendo esse lucro de 0,84 dólares, centavos de dólar, em razão da correção do mercado. Se eu não me engano, eu entrei no odd de 2,80. Quando eu saí, ela já estava aproximadamente 2,30, mais ou menos 2,25. Foi quando eu saí, quando o Operário conseguiu dar algumas escapadas ao ataque, eu logo saí do mercado. Aí no segundo tempo eu trabalhei um pouco, o jogo terminou em 0-0, né? Trabalhei um pouco o under limit, o jogo estava muito ruim, poucas chances de gol, né? Teve um momento do jogo ali por volta dos 60, 70 minutos em que a Ponte Preta estava um pouquinho melhor na partida. Foi quando eu entrei no mercado. Aí logo o Operário, eu entrei a favor da Ponte Preta, né? Logo o Operário teve uma falta lateral, um cruzamento que ia vir na área e eu saí. Então eu saí com um head de 0,03. Hoje eu não vou me ater muito nesse vídeo aos métodos, tá? Eu vou estar falando nos próximos vídeos. Eu vou estar mais falando para vocês sobre como eu trabalhei nesses dois jogos, nesses 4 jogos, na verdade. Na verdade foram 5, porque ontem eu trabalhei em 3 jogos. No dia 23 trabalhei em 3 jogos. Então foram 5 jogos trabalhados. Então eu vou falar mais de como eu trabalhei esses jogos, como eu visualizei essas partidas. Para num próximo vídeo eu tentar falar mais sobre cada método que eu utilizo, tá ok? Então vamos aqui
para o segundo dia. Esse artigo eu publiquei hoje, dia 24, né, sobre as operações que eu fiz no dia anterior. Foram as operações que eu fiz no dia 23. Né, foram os jogos que eu fiz da Suécia e da Polônia. Né. Primeiro tempo da Suécia, ela já começou o jogo praticamente fazendo gol. Saiu o gol, se eu não me engano, aos 2 minutos de partida, 1 minuto. Logo saiu o gol. Então não deu tempo de fazer nada antes desse gol da Suécia. A Suécia ficou ali muito bem na partida até aproximadamente 10 minutos, sem deixar a Polônia jogar. Né? Nesse momento eu não entrei no mercado. Depois ali por volta dos 15 minutos, 20 minutos, a Polônia entrou na partida, começou a atacar também a Suécia, sem muitas finalizações, né, nesse primeiro momento, mas depois de um escanteio para a Polônia, que o Lewandowski acertou a trave, tentou o rebote, quase fez o gol, eu entrei tentando buscar mais 2 gols no primeiro tempo. Né? A Polônia pressionou muito o final da primeira etapa, né? Tanto que eu saí aqui dos 2 gols aproximadamente aos 35 minutos, que é quando eu saio. Depois eu vou falar sobre como eu faço essa entrada de 2 gols no primeiro tempo, quais os requisitos que eu uso, tá? Mas para quem quiser, já pode estar lendo o artigo. No artigo eu explico, né? Como eu faço cada operação, quais os parâmetros que eu uso, tá? Mas não saiu gol no primeiro tempo, então eu tomei esse head de menos 0,22 centavos de dólar. Entrei no final do primeiro tempo da pressão da Polônia no lei Suécia, tá? Onde eu tive um pequeno lucro na correção aqui, 0,04. E no segundo tempo, né, quando a Polônia precisava virar a partida para tentar a classificação e já não tinha tanta atenção na marcação, né, subiu a sua linha defensiva e logo tomou um contra-ataque, um gol da Suécia. Eu entrei um pouquinho antes nesses 3 gols, né? Eu vou falar depois como é que eu entro também aqui, né, nesse tipo de método. Vou tentar falar no próximo vídeo, eu vou falando dos métodos, tá ok? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E daqui a pouco começa, agora são 1 hora e 46 minutos, daqui a pouco começa o jogo do América versus o Juventude, que eu vou fazer agora à tarde pelo Campeonato Brasileiro. E eu quero dar tempo de editar esse vídeo e passar para vocês antes dessa partida. Já no segundo tempo, eu tentei aqui no final do segundo tempo um resultado correto a favor da Polônia, um 3-2 Polônia. A Polônia precisava do resultado. Tinham saído os melhores jogadores da Suécia, o Isaac e o Forsberg, tinham saído da partida. O Forsberg, inclusive, fez os 2 gols da Suécia. Então eu esperava que a Suécia, que naquele momento já tinha dado uma recuada, a Polônia já estava indo para cima de forma desorganizada, mas a Suécia já tinha segurado um pouco seu ímpeto ofensivo, tá? E aí eu esperava que a Polônia no final do jogo fosse encurralar a Suécia, né? Saindo desses grandes jogadores da Suécia. E até um determinado momento ali, até os 80, ela conseguiu colocar algumas bolas para a área, né? Só que ali por volta dos 85, 86 ela já não conseguia, muito desorganizada, não conseguia ter ataques de perigo. Aí foi quando a Suécia, num contra-ataque, acabou achando o terceiro gol e eu perdi essa entrada, né? Aí eu tive um head de menos 0,16 centavos de dólar, tá? Nessa entrada. Bom falar também, ó, no primeiro dia, essas entradas que eu fiz me geraram, ver se eu acho aqui, me geraram um lucro, né? Nem chamo de lucro, isso, um 0-0. Foi um dia de operação onde eu ganhei apenas 6 centavos de dólar,
né? Foi um dia que eu troquei dinheiro com o mercado, tá? Já que no segundo dia não, a gente já teve um lucro, eu vou mostrar aqui para vocês o lucro desse segundo dia. Então passamos aqui para o jogo Portugal e França, né? Eu estava buscando os escanteios, eu falei também no artigo que eu fiz, onde eu falo do planejamento que eu fiz para essas partidas, e que eu acreditava que as bolas aéreas poderiam ser bem aproveitadas nessa partida, né? Em razão da presença do Cristiano Ronaldo, do próprio Pepe, que cabeceia bem, Varane, Pogba, próprio Benzema, que volta e meia faz um golzinho de cabeça, não é muita especialidade dele, ele faz mais pelo chão, mas de vez em quando ele faz os golzinhos de cabeça. Então eu achava que tinha perigo, né? Perdi aqui dos escanteios, menos 0,27 centavos de dólar, mas numa falta lateral, né? Prevendo essa possibilidade de gol pelo alto, acabou não vindo o gol de cabeça, mas veio um pênalti que o Cristiano Ronaldo fez o gol. Eu estava em Lei França nesse momento, eu entrei exatamente no momento da falta. E aí saiu o gol, eu tive esse lucro de 1,62 centavos de dólar. E aí continuei acompanhando o jogo. No primeiro tempo eu não fiz mais nada. No segundo tempo saíram logo dois gols. A França fez o gol já logo no início, depois Portugal empatou, né? Sabendo que Portugal estava classificando com esse resultado e a França já estava classificada, e vendo que a Hungria que a Alemanha e a Hungria estava ganhando da Alemanha, eu fui para o jogo que eu não tinha planejado, né, que é o jogo da Alemanha versus Hungria. E nesse jogo eu consegui fazer uma entrada, né, a favor da Alemanha, do empate da Alemanha. Logo que eu mudei o canal para assistir Alemanha e Hungria, a Alemanha foi lá e fez o gol. Só que praticamente na saída de bola a Hungria fez 2-1. E aí eu entrei num método que eu fiz pouco desse método, mas eu acredito que tem muito valor, que é, no caso, o empate, nesse caso, o empate é o favorito, né? Empate do favorito. Quando a gente tem um favorito que está jogando bem, que está encurralando o adversário, dificilmente no final do jogo ele não faz o gol que a gente espera, né? Desde que ele esteja jogando bem, é claro, pressionando o adversário. Então eu vou estar fazendo essas operações assim que tivermos oportunidade, tá? Que apresentar a oportunidade, vou estar planilhando isso para a gente validar esse método, tá ok? Pegamos o gol, né? Eu quando trabalho os métodos no segundo tempo, eu vou colocando dinheiro aos poucos, né? E só trabalho 10% da mistake para esse método. Vou falar agora, terminando aqui, sobre como eu trabalho a gestão de banca, para vocês entenderem um pouco, né? Mas tive esse lucro aqui de 0,21. Então, acabei o dia, para mostrar aqui para vocês, com um lucro de 2 dólares. Né? Eu estava com 110,06 no dia 22, no dia 23, 112,06. Então, eu acabei tendo um lucro de 40% da minha stake. Tá? Então, considero um bom resultado, né? Para 2 jogos, um bom resultado para a gente. Tá ok? Vou estar falando agora, e eu vou estar postando em meus artigos, sobre a gestão de banca, como é que eu trabalho ela. O que eu chamo de stake cheia são 5%, né, da minha banca. Então eu uso ela no primeiro tempo. No primeiro tempo, no match odds, eu uso 5% da minha stake. No segundo tempo, até os 60 minutos, onde a oscilação das odds não é tão grande, eu uso 50% da minha stake. Dos 61 minutos aos 75, eu trabalho com 25% só da stake. Nas entradas, já depois dos 76 minutos, no match odds, eu entro só com 10% da stake. Trabalho com over e under com 10% da minha stake, tá?
Também vou. E aí, o under eu trabalho com a stake cheia, né? Já de início, que eu vou estar trabalhando a favor do tempo. E o over eu trabalho com a stake fracionada, né? Entrando aos poucos no mercado. Nas entradas em escanteios e faltas frontais, eu entro em todas as faltas frontais, tá? Vou estar validando esse método, ver se ele é eficiente, tá? As faltas frontais eu entro em todas. E até agora, nesses 5 jogos que eu trabalhei até agora, não tivemos nenhuma oportunidade. Mas como é que eu entro? Eu entro com a stake cheia, no primeiro tempo, e obedeço os mesmos parâmetros aqui que eu estabeleço para o minuto 45 até o 60, do minuto 61 até o 75 e depois 76 minutos, tá ok? Então é isso falando de gestão de banca. Agora falando um pouco sobre os jogos que eu vou trabalhar hoje, aqui para quem quiser ver com mais detalhes, eu já coloquei lá no nosso artigo no dia de trade, vou colocar também no nosso vídeo aqui o link para vocês estarem vendo, tá? América Mineiro e Juventude, é o jogo que a gente vai estar trabalhando às 4 horas, tá? Assisti só o último jogo do América. Ele foi muito bem no primeiro tempo contra o Palmeiras, né? Abriu o placar, mas logo em seguida deixou o Palmeiras empatar, né? No cruzamento do Scarpa. E no final do primeiro tempo ele ainda teve um pênalti que foi desperdiçado pelo Ademir. Ele até desfalque hoje do América Mineiro. É um dos melhores jogadores do América Mineiro. Então, assim, vamos ver como é que o time vai se comportar sem ele, né? Mas se o América jogar como jogou contra o Palmeiras no primeiro tempo, certamente o Juventude vai ter seríssimos problemas. Então a gente tem que ficar atento a isso. Quanto ao Juventude, eu não assisti nenhum jogo do Juventude, tá? Então eu tenho um pouco a falar sobre o Juventude. Vamos ver como é que ele se comporta no jogo. Lembro sim que ele empatou em 0-0 com o Santos. Santos fez um ótimo jogo contra o São Paulo. Não sei como ele se comportou contra o Juventude lá, jogando em casa. O Juventude conseguiu empatar lá na Vila Belmiro em 0-0 com o Santos. Então assim, e ele não perdeu fora de casa. São 2 jogos e não perdeu fora de casa. Então o Juventude pode criar certa dificuldade para o América. Então a gente, de olho nessa odd de 1,81 em favor do América, pode estar pensando aí num lay, caso ele não esteja bem, lay América, ou até um back América, caso ele repita a apresentação dele do domingo contra o Palmeiras, tá? Falando aqui já sobre o jogo Ceará e Atlético Mineiro, o Ceará também não vi nenhuma partida do Ceará até aqui, né? O que eu vi é que ele está 6 partidas sem vencer, tanto pelo Campeonato Brasileiro pela Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fortaleza, tá? E o Atlético Mineiro é um time, né? É um dos favoritos ao título. É um time que tem um plantel muito bom, né? Hulk também vem em uma ótima fase, fazendo gol ou dando assistência quase toda a partida. Então, assim, só que é um time que eu já vi alguns jogos esse ano, me surpreende muito o quanto ele oscila no jogo. Ele tem excelentes momentos, né? Com alguns apagões. Parece que o time de repente apaga, não consegue mais jogar, deixa o outro time pressionar. Então, assim, a gente pode estar aproveitando esses momentos em que o Atlético tiver mal na partida para estar trabalhando em lei, por exemplo, tá? Vamos trabalhar com cautela esse jogo, até porque eu não conheço como é que o Ceará, eu não vi nenhum jogo do Ceará, então não sei como ele tem se comportado nas partidas. Então a leitura de jogo aqui vai ser importante, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostem desse vídeo, tá? Eu vou deixar também o link para o Telegram, que vocês possam estar me acompanhando no Telegram. Lá eu faço, coloco todas as minhas operações, tudo que eu vou fazendo eu jogo lá, né?
no momento em que a partida está acontecendo, tá? Então vou deixar esse link na descrição, tá? Que vocês possam estar acompanhando aí nossos vídeos e acompanhando esse projeto, tá bom? Obrigado por terem ficado até o fim do vídeo e um abraço para vocês. Depois eu volto com mais um artigo falando desses jogos de hoje. Até mais, pessoal.